Hoje nós vamos mergulhar nas teorias demográficas que tratam ou tentam explicar a relação entre a população, economia e meio ambiente. Será que Malthus, lembra do Malthus, tinha razão ao dizer que a população cresce muito mais rápido que a produção de alimentos e que isso levaria à fome e ao caos? Ou será que os neomalthusianos estavam certos em culpar a quantidade de gente pela pobreza? Pela falta de empregos, pela pressão sobre os recursos naturais? Neomalthusiano, hoje tá cheio de neomalthusiano por aí, hein? Mas os reformistas, inspirados aí na teoria marxista, contra-argumentaram e falaram assim: o problema não é gente demais, e sim dinheiro de menos e má distribuição de renda. E atualmente, um grupo cresce bastante, os eco-malthusianos ou eco-neomalthusianos, que trazem a questão ambiental. Será que o planeta aguenta tanto consumo e tanta pressão populacional? Essas ideias nasceram em contextos diferentes, épocas diferentes, e foram questionadas e continuam influenciando o jeito como pensamos os problemas de hoje populacionais no mundo contemporâneo. Agora sim, eu posso me apresentar. Bem-vindos ao canal Geografia em Tudo, meu nome é Prof. Eligel. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus concurseiros, meus amantes da geografia. A geografia está em tudo. Muito obrigado por participar desse canal Geografia em Tudo. E um grande beijo para meus alunos do presencial, que é uma grande razão, uma das razões assim, de eu estar fazendo esse canal para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre teorias. Às vezes, gente, em papo de churrasco, papos aí que nós vemos no dia a dia, alguns debates até políticos ainda, mencionando isso ou tratando de população, quando tem uma carga enorme aí de preconceito, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso daí não é de agora, tudo bem? Às vezes as pessoas estão falando de demografia e as pessoas usam argumentos de teorias demográficas. Toma muito cuidado para você não estar no lado errado ou lado do preconceito, do racismo. Tem que tomar muito cuidado. Só lembrando, assistam a aula, por favor, de demografia e introdução. Elas se complementam, tá bom, gente? Essa aula aqui de teorias demográficas se complementa com a aula de demografia de introdução. Por favor, e lá nós colocamos esses vários gráficos para a gente analisar. Dá uma olhadinha, gente, por favor, nesse negócio do crescimento populacional. O crescimento mundial, ele fica assim, lembra das fases de transição? Nós já vamos ver um grafiquinho aqui, né? Nós vamos ver um grafiquinho. Dá uma olhada aqui, ó. Demorou até o século XIX, gente, para o mundo chegar na primeira bilhão. E depois, gente, nós tivemos uma super explosão aí da demografia, né? De chegar lá em 1970 a 4 bi, e depois nós dobrarmos agora, gente, olha isso, gente, em menos de 50 anos, em 50 anos nós dobramos para 8 bilhões a população do mundo chegou, né? Então nós temos algumas coisas interessantes, quer dizer, nascia muito e morria muito aqui, e depois, gente, pegamos um ritmo que por isso que surgem essas teorias demográficas. Isso daí não é de agora não, viu, gente? Só para você ter uma ideia, o Malthus, ele é do final do século XVIII e início do século XIX, que é o economista Malthus. Não esquece desse gráfico aqui, dessa anamorfose, por favor, que sempre cai em vestibular. Os países mais populosos, lembra que a anamorfose nada mais é que um desenho cartográfico, uma imagem cartográfica que quer evidenciar um assunto. E esse assunto aí é a demografia, a população absoluta. Vai lá em conceitos da demografia e veja. De população absoluta. Isso aí não é, gente, densidade demográfica, isso é população absoluta. E nós já falamos que a Índia ultrapassa a China, tudo bem? Então é a parte da Ásia que cresce muito e também a África, tá bom? Lógico, alguns países estabilizados na Ásia, como é o caso do Japão, mas Indonésia, Índia, Paquistão, Bangladesh lá na Ásia crescem bastante. E na África o crescimento é extremamente relevante, Nigéria, Etiópia, República Democrática do Congo e Egito, tá? São países que crescem demais. E a América Anglo-Saxônica, a América Latina como um todo e a Europa estão mais estabilizados. É população absoluta, tá bom, gente? Não esquece, antes da gente chegar e falar das nossas teorias. Aí também é um gráfico que sempre cai nos nossos exames de avaliação, né? Lembra, a primeira fase, nasce muito e morre muito, então não cresce nada. Depois despenca a taxa de mortalidade, ninguém quer morrer. E depois, gente, na terceira para a quarta fase começa a diminuir também a natalidade. Então isso aí começa a ter uma estabilização. Mas alguns países estão com problema de crescimento vegetativo negativo.
negativo. Tá? Então, alguns países europeus, o Japão, até a China agora está com um ritmo de crescimento negativo. E por isso que foi ultrapassada também pelo crescimento positivo da Índia. Né? Então, a Índia vai distanciar da população absoluta da China. Mas será que, gente, 8 bilhões de pessoas, será que esses 8 bilhões é muita gente para pouco espaço? Será? Então vamos lá falar sobre as teorias, as principais teorias, uma aulinha mais curtinha, mas vamos falar das principais teorias que nós temos aí no mundo quando a gente fala de teorias demográficas, tá? As mais comuns para nós, tá bom, gente? As mais comuns. Vamos lá falar das nossas teorias. Primeira teoria, gente, foi a teoria malthusiana. Robert Thomas Malthus. Ele escreveu um livro, economista, filósofo, ele escreveu um livro sobre um dos primeiros livros sobre demografia, né, gente? Porque não tinha tanta preocupação de nascimento, isso. Eu queria ter um monte de gente mesmo para ter exército e para povoar meu país. A preocupação e outra, todo mundo morava em grande parte no campo, não tinha aquela pressão dentro das cidades, tá bom? Então, não tinha uma preocupação demográfica, era o que mais que nasça mesmo para eu povoar meu país e ter exército. E daí, quando começa a Revolução Industrial dentro do continente europeu, o Malthus se atentou para isso. Robert Thomas Malthus, um economista clássico, da teoria clássica, junto com Davi Ricardo, junto com Adam Smith, são economistas clássicos, mas a gente conhece mais o Robert Thomas Malthus, mais da demografia, mas ele foi muito influente, gente, na teoria clássica econômica, tá bom, gente? Junto, novamente, com Adam Smith, com Davi Ricardo, tá bom? Ele fez parte desse combo da teoria econômica clássica, tá bom? Da formação. E a contribuição pesada dele foi na demografia. Né? E ele falava o seguinte, ele começou a se atentar que teve a ida de pessoas para o campo, para a cidade, em várias cidades no Reino Unido, e ele ficou impressionado, assim, como que esse monte de gente que vai chegar aqui e os braços lá vão faltar no campo, então vai começar a faltar comida e ter muita gente. Então isso vai gerar fome, né? Isso vai gerar muito problema. Então vai ter pouca comida para muita gente. E ele falou o seguinte na teoria malthusiana, tá bom? Que foi publicada em 1798, Ensaio sobre a População. Ele falou o seguinte: olha, gente, a população está crescendo em ordem geométrica. E os recursos estão crescendo em ordem aritmética. Então a razão é diferente ali. A ordem geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Opa, meus conhecimentos de matemática vão ter aí. Mas só que a comida, a diferença é menor. Olha lá. 1, 2, 3, PA, progressão aritmética para os recursos e comida, e PG para a população. Então, assim, vai chegar no momento em que vai faltar, né, comida para tanta gente. Então, na visão do Malthus, ao final de um período de apenas 2 séculos, o crescimento da população teria sido 28 vezes maior que o crescimento do produto de alimentos. Dessa forma, a partir de um determinado momento, não existiriam alimentos para todos os habitantes. Então, essa é a teoria malthusiana. Mas, gente, o Malthus, ele foi completamente, essa teoria guardada no bolso, ela foi suplantada pela Revolução Industrial. Revolução Industrial, que também teve uma revolução agrícola, porque novos implementos agrícolas foram levados para o campo, quer dizer, precisava de menos gente para produzir mais quantidade de comida. Os fertilizantes, a forma de produzir comida, e também na cidade começou a ter a necessidade dessa mão de obra para a indústria nascente. Então, a teoria do Malthus, ela foi colocada no bolso, depois ela foi transformada a partir dos anos 50 com a teoria neomalthusiana. Neomalthusiana, tá bom? E daí falou o seguinte, eu vou agora verificar como está a população dos países mais pobres. Gente, só lembra daquele gráfico que a partir de 1900 e o século XX começa a explodir a população. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas condições sanitárias e remédios foram estendidos para a população do mundo inteiro, especialmente os antibióticos. Eu sempre falo que antibiótico é um saneamento básico portátil, né? Isso daí diminuiu drasticamente não só a mortalidade nos países ricos, mas também nos países pobres.
Então, a mortalidade despencou para os países pobres e ricos, mesmo sendo maior a mortalidade nos países pobres. E daí, pós Segunda Guerra Mundial, quem ficou mais envolvido com a Segunda Guerra Mundial foram os países centrais da Europa, Estados Unidos, o Japão, tudo isso aí. Depois, esse retorno dos soldados e a prosperidade econômica, tem milagre japonês, tem os 30 gloriosos na Europa, né? Um super crescimento também dos Estados Unidos. Essas condições da volta dos soldados e também dessa nova prosperidade econômica nesses países centrais, teve um negócio chamado baby boom, explosão de bebês. Olha que bonitinho. Então, as pessoas começaram a ter 4, 5 filhos. Já para as famílias mais pobres do mundo subdesenvolvido, que a mortalidade despencou, teve um negócio chamado explosão demográfica. Olha a visão, um é baby boom, que bonitinho, e outro é explosão demográfica, explosão dos países pobres, né? Os dois tiveram o crescimento populacional, mas daí tem um lado preconceituoso e os analistas e teóricos falam assim, tipo, tá muita gente crescendo nos países pobres, então a gente tem que fazer alguma coisa, e começaram a inventar ou dar as teorias neomalthusianas, que falavam o seguinte: tem outra coisa, gente, lembra que muitos países centrais têm suas empresas e queriam investir nos países pobres para ganhar dinheiro, e muitos países ricos seus bancos emprestavam dinheiro para os países pobres também. Assim, como que esses caras vão pagar depois esses empréstimos? Ou como minha fábrica de uma Coca-Cola, de uma Chevrolet, uma fábrica de qualquer, uma Nestlé, eu vou fazer esses caras consumir mais se está todo mundo pobre. Então começaram a aplicar essas teorias neomalthusianas e falavam o seguinte: olha, controla a sua população, que daí você vai sobrar mais dinheiro e vai poder comprar. Opa, governo de país pobre, você é pobre porque você tem muita gente. Então falava o seguinte: olha que loucura, gente, começa a ser um preconceito. E um décimo de verdade. É lógico que você falar o seguinte: uma família com 10 pessoas, uma família com uma pessoa, o mesmo salário, uma família com uma pessoa ou um filho vai conseguir gerenciar melhor os recursos, é lógico, mas eles atacaram numa visão preconceituosa contra as famílias pobres. E daí, para dar os seus empréstimos, a volta dos seus empréstimos, então tem que fazer um programa de contenção da população, campanhas antinatalistas. Então, em muitos países, nós tivemos aí o pagamento para as mulheres fazerem laqueadura, ligadura, para fazer essa operação. Para os homens, não, né? Vasectomia, que é muito mais simples do que fazer a laqueadura, ligadura para as mulheres, né? Por causa da sociedade machista, né? Isso é triste. E sociedades patriarcalistas, patriarcais, então não a mulher que tem que dava um radinho para aumentar a informação. Então, muitas campanhas ou campanhas antinatalistas, até os próprios países faziam essa imposição para sua população, como o caso da política de um filho só, que já foi abandonada pela China. Ou, por exemplo, a Índia fez, Tailândia fez, liberando o aborto, o Japão também fez. Então nós temos vários momentos dessa teoria neomalthusiana. O Brasil fez a partir dos anos 70, o Brasil fez uma campanha meio velada, mas nunca fez campanhas antinatalistas. Só lembra na nossa Constituição, gente, depois assista a aula de demografia do Brasil, na nossa Constituição é vedado qualquer tipo de prática antinatalista, tá bom, gente? Assiste lá a demografia do Brasil. E nós tivemos aí campanhas de planejamento familiar, tal, mas nunca foi incisivo como aconteceu, por exemplo, na China, ou Tailândia, ou na Índia. Nunca, tá bom? E daí, nessas teorias neomalthusianas, os países ricos impuseram essas políticas antinatalistas para a população, para os países mais pobres. Então, culpando o número de pessoas. Como nós falamos, é uma pequena verdade dentro de um mundo muito mais complexo. Então, a culpa da sua pobreza é a alta população. Olha aí, gente, a culpa da sua pobreza é a alta população. Mas, gente, o que vai acontecer? Aquele baby boom dos países ricos, então aconteceu o seguinte: a família tinha 4 filhos e depois esses filhos nasciam num ambiente muito de boa condição socioeconômica, então eles, de boa educação, e eles tinham, daí aquela família de 4 irmãos, cada um tinha 2. Então, baby boom explodiu, mas depois voltou. E depois, muitos países começaram a ver assim: melhorou a condição da população, melhorou a educação da população, melhorou as condições socioeconômicas, as pessoas não querem ter tantos filhos. A urbanização foi o que aconteceu, de que começaram a ver que alguns países tiveram a prosperidade socioeconômica, nos milagres pós-Segunda Guerra Mundial, as famílias começaram a ficar menores.
né? Então, começa a surgir uma teoria reformista, como nós falamos no início, na introdução da nossa aula, de caráter mais de social-democracia, mas a base era de uma teoria marxista que falava o seguinte, gente, é condição material, melhora a condição da pessoa, da família, que nós vamos ter menos filhos. A teoria populacional reformista, ao contrário do neomalthusiano, afirma que a superpopulação e a consequência e não a causa do subdesenvolvimento. Em países desenvolvidos, onde há melhor qualidade de vida, principalmente no contexto econômico, sendo assim, famílias não se preocupam demasiadamente em gerar filhos. Devido a isso, os reformistas propõem reformas nos investimentos para que haja equilíbrio da educação e empregabilidade e condições socioeconômicas, especialmente estruturais, para as famílias. Ao contrário do que pensam as malthusianas e neomalthusianas, as reformistas acreditam que a pobreza é a causa da superpopulação. Então, acaba com a pobreza, você vai ver. Aconteceu isso no Brasil, aconteceu isso nos países europeus. Então, você trabalhando as condições socioeconômicas das pessoas, as pessoas vão querer ter menos filho. Porque você fica mais tranquilão. Vocês têm outras coisas a pensar. Tudo bem? As bases desse pensamento sociólogo, lógico, foram marxistas, né? O problema da pobreza do mundo está relacionado com a má distribuição de renda. Enquanto uma pequena parcela da população tem muito, a maior parcela tem pouco. Então, por isso teve a explosão demográfica. Segundo a teoria reformista, se há uma melhora na vida da população pobre, há um acesso à educação, saúde, informação, casa própria, impedindo assim o rápido crescimento demográfico. Gente, isso daí foi para matar. Né? Isso mostrou que essas teorias neomalthusiana e malthusiana envolviam muito preconceito e racismo. Muito preconceito, racismo e olhar, uma imposição que não queria acabar com o problema. Por exemplo, na China, nós tivemos uma campanha antinatalistas, na Índia, me desculpa, campanha antinatalistas, mas depois aquela família que tinha 8 pessoas, ou 4 filhos, os filhos nasceram nas mesmas condições e continuaram tendo mais filhos. E isso não é o problema de ter filhos, o problema é a condição das pessoas. Melhore as condições das pessoas e faça que a pessoa escolha. Ela própria faça seu planejamento familiar, tudo bem, gente? Tem que olhar sempre isso. O Brasil é uma prova disso, porque nós conseguimos mostrar para o mundo que nós tivemos um desenvolvimento e diminuímos nosso ritmo de crescimento. Tanto é que foi ultrapassado pela Nigéria e pelo Paquistão. Só não esquece que atualmente nós temos um negócio chamado econeomalthusiana, que daí é muito mais ambientalista. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque nós temos que cuidar novamente. Pode cair na mesma trampa, na mesma armadilha dos neomalthusianos de falar que a culpa é da toda a população, a culpa é da má distribuição dos recursos, gente, tá bom? A teoria econeomalthusiana, essa teoria demográfica, ela é mais ambiental, questiona a relação do desequilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos naturais, além da capacidade da natureza em resistir à crescente intervenção humana em função do aumento gradativo das populações. Então, de novo, pode cair, gente, em teorias ambientais imperialistas. Às vezes os países desenvolvidos utilizaram todos os recursos deles e querem agora, não é que pra gente usar e destruir, não é isso o meio ambiente, mas só que uma imposição que pode gerar mais problemas, porque você não usar alguns recursos que estão já estabelecidos aí, pode trazer problema pra gente. E aumentar a pobreza. Então tem que tomar muito cuidado, todo mundo tem que preservar o meio ambiente. Nós somos ecologistas, nós somos ambientalistas, mas temos que também pensar muito, mas muito nas pessoas, tudo bem? Mas muito nas pessoas, gente. Não esquece disso, fazendo favor, tá bom? E no Brasil nós mostramos isso. Hoje a nossa população chegou a 213 milhões de habitantes, população relativa de 23 habitantes. Nosso crescimento vegetativo está numa média de 1,24. Lá nos anos 50 era de quase 2,8, gente. Então nós estamos diminuindo. Nossa taxa de fecundidade é 1,6 de número de filho por mulher. Então nós tivemos urbanização. Veja a aula de demografia do Brasil. Nós tivemos urbanização, melhoramos as condições de vida da população. Então despencou o nosso ritmo de crescimento, tá bom, gente? Despencou. Mas temos muita coisa a fazer, tá bom, gente? Muita coisa a fazer. Vamos lá agora falar um pouquinho? Ou fazer um exercício aqui. Olha, vamos lá fazer o nosso exercício aqui. De toda a aula, vamos ver esse negócio das teorias, né? Para nós aqui, as teorias e botar isso em prática. Cai sim, gente, teoria. Por favor, fique sempre atento nessas teorias demográficas. E cuidado, não seja o preconceituoso da história lá, no seu churrasco, no seu encontro, de falar que a culpa do pobre é que tem muita gente. Não existe isso, gente. Por favor,
por favor. As chamadas teorias demográficas surgiram para explicar características quantitativas e qualitativas do crescimento da população. O crescimento populacional, por sua vez, está direcionado a concepções e a gestão da saúde, envolvendo alimentação, métodos contraceptivos, medicina preventiva, entre outros. A respeito das relações entre saúde e teorias demográficas, assinala a alternativa correta. O dia a dia de milhões de famílias, principalmente em países em desenvolvimento, transcorre em condições de extrema pobreza. Tá? Em desenvolvimento, hein, gente? De acordo com a teoria elco-malthusiana, a solução, a resolução dos problemas ambientais deve vir antes dos problemas relacionados à saúde pública para melhorar as condições sociais relacionadas ao planejamento familiar. É só isso? As condições ambientais? Eu acho que nem o neco-neomalthusiano, gente, pensa muito nesse negócio de falar assim, eu tenho que só o ambiental. B. A chamada teoria malthusiana, que afirma que a população cresceria em ritmo de progressão aritmética, não. Progressão geométrica, já está errado aí. Já está errado aí, vestibulando, ou concurseiro, olhou que está errado e já tira, já vai para a próxima. A teoria reformista, aquela marxista, da população proposta por representantes de países em desenvolvimento, fala apenas somente, exclusivo, em melhoria do setor da saúde, como caminho, não, tem que ser a renda, tá bom? Olha a D. A teoria reformista, novamente, aponta que em países desenvolvidos, a diminuição do crescimento populacional vem juntamente, países desenvolvidos, vem juntamente com as melhorias das condições de vida. Por isso, políticas públicas, de acordo com os reformistas, devem ser implantadas nos países de desenvolvimento para melhorar as condições de vida da população. Tá bom, gente? Olha que coisa interessante. Empobrecida. O uso de métodos contraceptivos ampara em políticas de saúde pública. Está entre os elementos de melhoria nas condições de vida, por meio de planejamento familiar, partindo dos casais de maneira democrática. Quer dizer, não é o Estado que tem que impor, mas de uma maneira democrática. A resposta mais corretinha que nós temos aí, gente, vamos ver? Eu acho que essa resposta D. Vamos ver? Olha lá, resposta D. Tudo bem? Então não é só ambiental, mas mesmo assim nós temos que tomar cuidado, gente, para não cair no preconceito ou no famoso hoje chamado, gente, imperialismo ambientalista, que os países ricos vêm aqui e ficam dando carteirada de falar o seguinte, você tem que fazer isso e aquilo, enquanto eles ficam ou sempre destruíram também para gerar riqueza, mas não é pra gente destruir nada não, é para usar com raciocínio. Gente, um grande beijo, um abraço a todos os meus alunos concurseiros aqui no canal Geografia em Tudo, e não esqueçam, veja a aula de Demografia do Brasil, Demografia Introdução e também Urbanização, que tem tudo a ver essa aula uma com a outra, tá bom? Um grande beijo, gente, e até mais, continue estudando, gente, fazendo favor, até mais. Obrigado.